Faça uma dívida de riqueza na sua vida. Isso mesmo, você e todos sempre têm uma ou mais dívidas, não? Porém, são poucas aquelas que geram ativos e passivos para construir ou multiplicar dinheiro e riqueza. A maioria dos brasileiros pelo mundo e no Brasil, assim como os estrangeiros também, passam uma vida inteira pagando as contas fixas e variáveis, assim como muitas dívidas que assume ao longo de suas vidas, sendo a maioria das despesas gastos essenciais e outros supérfluos. Portanto, são poucas aquelas dívidas que são direcionadas para a construção e multiplicação da riqueza e geração de renda na vida de uma pessoa que queira construir patrimônio, riqueza e múltiplas fontes de rendas. Pois a grande maioria quer ter um estilo de vida de rico, sem ser. Custa muito mais caro e no final só está fazendo dívidas para ser rico e de fato assim só faz contrair dívidas. Por quê? Porque ainda não tem uma riqueza realmente concreta suficiente para gerar múltiplas fontes de renda que permita garantir esse seu lifestyle que tanto deseja. Não tem entre essas dívidas e suas despesas aquelas que vão multiplicar o seu dinheiro que você faz no emprego ou negócio. Assim que se deseja ser rico e alcançar a riqueza, deve aprender como funciona o dinheiro e multiplicá-lo. O problema é que a grande maioria das pessoas, em especial os brasileiros que vivem no Brasil e também no exterior, simplesmente não consegue juntar, investir e multiplicar ao longo de suas vidas riqueza. Assim que tem um ditado que diz: se você não pode contra o inimigo, se junte a ele. Por isso mesmo é importante fazer uma dívida de riqueza, pagando como uma dívida normal, porém essa dívida de riqueza vai trazer grandes frutos no futuro, para viver uma vida mais confortável, tranquila, próspera e feliz. É sobre isso que vamos falar aqui no canal Geração Riqueza. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sino de notificação, deixe o seu like e também seu comentário, pois isso ajuda muito outras pessoas igual a você e a esse canal seguir com o propósito de destravar riqueza financeira e muitas outras tão importantes em nossas vidas, não? Olá, brazucas geradores de riquezas pelo mundo, no Brasil e os estrangeiros também. Como estão? Espero que todos estejam bem, muito bem. Nesse vídeo vamos falar sobre faça uma dívida de riqueza. Isso mesmo, é o que proponho para vocês, no qual veremos em 3 partes caminhos que você e qualquer pessoa brasileira ou estrangeira pelo mundo pode seguir esse caminho que eu vou te explicar agora, para construir ou multiplicar essa riqueza de forma prática e 100% real em sua vida. Veremos primeiro brasileiro e as dívidas. Assim como em muitos outros países, os brasileiros são muito consumistas, antecipam sonhos e costumam fazer muitas dívidas para viver um estilo de vida que na maioria das vezes ainda não pode desfrutar. Uma vez que tem mais de 79% dos brasileiros endividados no Brasil, segundo aponta uma pesquisa sobre o tema divulgado na Infomoney, como também os brasileiros que vivem fora em outros países. Embora não tenhamos dados oficiais, sabemos que a maioria costuma repetir o mesmo padrão de cultura de vida que aprendeu desde pequeno quando vivia no Brasil. Sendo assim, são poucos aqueles no Brasil e no exterior que conseguem realmente viver de forma equilibrada financeiramente dentro de suas reais possibilidades, como também são muito poucos aqueles que acabam se tornando ricos e construindo uma riqueza de verdade. 2. Por que fazer uma dívida de riqueza? Uma vez que todos os brasileiros dentro e fora do país estão endividados, ou muitos já se acostumaram a viver uma vida eterna de pagar inúmeras despesas, custos essenciais e outros supérfluos, vivendo sob pressão, equilibrando as contas e os gastos mensais com aquilo que recebe de dinheiro em um trabalho ou em seu negócio próprio, seja no Brasil ou no país que você vive, não? Alguns sendo inclusive grandes malabaristas e até expertos nisso de viver do que recebe, do crédito que tem no mercado e as inúmeras contas para pagar e as dívidas. Me diz aí nos comentários se isso não é verdade.
Por isso mesmo acabam não conseguindo juntar nada de dinheiro e muito menos multiplicar riqueza. Porém, é importante lembrar que quanto mais investir parte do seu dinheiro agora, vai garantir um futuro melhor para multiplicar o seu dinheiro e assim construir a riqueza para ser realmente rico, próspero no futuro. 3. Como fazer uma dívida de riqueza em sua vida? Vou te ensinar um caminho muito fácil e estratégico que permite você e qualquer pessoa no mundo possa juntar e multiplicar o dinheiro para construir uma grande reserva de valor e colocar o dinheiro para gerar riqueza e muitas fontes de renda para você. Através de uma dívida de riqueza, isso mesmo que você vai fazer para você mesmo no futuro próximo. Pelo nome já deve ter sacado que o caminho é pagar todo mês um boleto, uma cobrança automática dessa dívida de riqueza que venha proporcionar no futuro próximo uma quantidade de dinheiro para iniciar ou multiplicar de fato a riqueza em sua vida. Exato, é isso mesmo que você deve fazer, uma dívida de riqueza. Em resumo, veremos nessas 3 partes a mentalidade das dívidas, o motivo de fazer uma dívida de riqueza e, por último, quais são os caminhos para fazer de fato essa dívida de riqueza em sua vida. Vamos conhecer agora. Vamos lá. Primeiro, brasileiros e as dívidas. Como disse no início desse vídeo, aqueles que não acompanham aqui no canal Geração Riqueza sabem muito bem muitos dos motivos de não conseguir administrar bem o dinheiro e antecipar todos os sonhos que deseja em sua vida tem a ver com a mentalidade. Por isso é muito importante mudar a sua forma de pensar e ter mais níveis de consciência. E assim por diante, muitas desculpas, uma mentalidade errada com o dinheiro. Algo que foi vivenciado por você, junto a seus pais, familiares, amigos e a sociedade. É algo que vem enraizado em nós desde pequeno. Assim que desenvolveu, portanto, uma mentalidade negativa, com muitas crenças limitantes erradas em relação ao dinheiro, fazendo com que ele, o dinheiro, nunca seja bom, próspero e abundante em sua vida. Portanto, sempre não será suficiente, gastará muito mais do que você tem, assim que sempre ficará com muitos gastos para cumprir e, claro, algumas ou muitas dívidas, não? Primeiro de tudo, deve compreender como funciona o dinheiro e o que ele significa para você em sua vida. Só assim, entendendo e ressignificando o dinheiro, que vai poder encontrar um caminho para controlar melhor o seu dinheiro, os impulsos, as tentações, os desejos e antecipações dos sonhos de forma imediata, entendendo que é preciso utilizá-lo como uma ferramenta de transformação em nossas vidas, que não pode usá-lo para comprar e gastar simplesmente, e sim também para multiplicar e assim gerar mais que uma simples reserva de emergência que possa ocorrer na sua vida, como construir realmente a sua riqueza no futuro próximo, gerando mais dinheiro, juntando e investindo para colocar ele para trabalhar para você e assim gerar patrimônio e riqueza que venha gerar múltiplas fontes de dinheiro de forma abundante em sua vida. Assim como já fazem os ricos que entenderam esse caminho do dinheiro para construir riqueza e múltiplas fontes de renda para eles. Então seria o terceiro nível do dinheiro, que é juntar e multiplicar, onde muitos poucos entendem e fazem esse caminho. Mas isso é feito por poucos que entendem esse caminho do dinheiro. Esse seria o terceiro nível do dinheiro, que poucos conhecem e seguem esse caminho, que é juntar e multiplicar o dinheiro. Apenas alguns entendem isso e seguem, pois a maioria só vê o dinheiro primeiro e segundo nível, que é uma unidade de valor e um meio de troca, usando dinheiro para tudo aquilo que necessita ou deseja, mais que deseja do que necessita, não? Entender melhor o dinheiro, saber o que ele significa no mercado e para você, além de ter a consciência de multiplicá-lo através de vários caminhos no mercado. 2. Por que fazer uma dívida de riqueza? Simplesmente porque todo brasileiro, estrangeiro,
no Brasil ou fora do Brasil não consegue juntar dinheiro e muito menos construir riqueza, pois realmente é muito difícil mudar radicalmente algo que está enraizado na mente e dentro de você, algo que é inerente a você e a todo mundo, seja brasileiro ou de outro país, pois é algo cultural, social e familiar que você já cresceu com isso. Necessita, portanto, ir pouco a pouco se interessando mais em primeiro conhecer, depois aprender e aprofundar mais sobre o dinheiro e como juntar e multiplicá-lo. Depois, como criar patrimônio físico e de investimentos que possa multiplicar esse dinheiro e gerar mais e mais fontes de renda para você. Desta forma, vai estar construindo ou multiplicando a sua riqueza. Como disse, se não pode contra o inimigo, junte-se a ele. Não sei quem disse essa frase, mas está aí na internet e não consegui descobrir quem é o autor. Porém, aplica muito bem para essa estratégia que falo de criar uma dívida de riqueza para poder trazer muitos benefícios no futuro próximo para você. Como o nome já diz, ela vai proporcionar a sua riqueza. Seja um apartamento que você compra e aluga, um terreno em uma área de valorização e de expansão de uma cidade, ou uma aplicação de investimento que faz gerar todo mês dividendos para você. Entre outros caminhos que são dívidas de riqueza em nossas vidas, não? Que pode perfeitamente fazer uma dívida de riqueza e colocar na sua programação mensal e ir pagando até conseguir esse bem patrimonial ou de investimento gerador de riqueza. Pessoas, sendo brasileiras ou estrangeiras pelo mundo, vivem num mercado capitalista em todas as sociedades praticamente, onde promove o consumo imediato de que tem que desfrutar a vida aqui e agora, sem se preocupar com o futuro próximo. Afinal, o futuro próximo passa muito rápido. E quando vê, não juntou dinheiro e muito menos construiu riqueza. Muitas vezes também não pode ou não consegue acompanhar o ritmo do círculo social ou ambiente que vive. Além do fato que o mercado implanta uma mentalidade nas pessoas do consumo imediato, que tudo na vida para ser alcançado tem que ser financiado e que leva dívidas de consumo e muitos gastos ruins, fazendo uma cultura capitalista de só consumir sem juntar e sem construir nada. Portanto, muitos não se preocupam e muito menos pensam em guardar e multiplicar parte do que recebe hoje para o seu futuro próximo, para construir assim, desde agora, parte desse futuro muito próspero, tranquilo e feliz para você e sua família. Mas tem que começar hoje a planejar, estudar e botar em prática. Terceiro, como faço uma dívida de riqueza? Bom, existem alguns caminhos que você e todos podem usar para fazer uma dívida de riqueza em suas vidas, seja no mercado financeiro do Brasil e de outros países, para brasileiros no Brasil ou qualquer parte do mundo, e também aqueles estrangeiros que podem fazer tanto no seu país como também em outros países. Assim como os americanos, que a maioria investe e fazem dinheiro em outros países, seja através de investimento na bolsa de valores, como de forma direta em empreendimentos, empresas e negócios. O ponto-chave da dívida de riqueza é colocar ela junto das outras despesas que tem em sua vida, de forma automatizada, que não tenha que pensar muito para pagar todo mês aí. A ideia, portanto, é que a dívida de riqueza seja algo obrigatório e, primeiro de tudo, em sua vida, dentro das suas reais capacidades financeiras. O que pode fazer sozinho ou em conjunto com mais alguém. Uma prestação com valor fixo obrigatório que te cobre todo mês, que tenha que pagar essa dívida de riqueza. Porém, recomendo colocar em débito automático para que essa dívida de riqueza seja uma das principais despesas ou custos ou dívidas mensais que deve pagar todo mês. Desta forma, vai garantir com o tempo que venha conseguir aquele propósito que você estipulou na sua dívida de riqueza, que fez na prática em sua vida, pagando todo mês. Falando em parte prática, vamos falar de como pode fazer uma dívida de riqueza na prática. Primeiro, apartamento. Comprar um apartamento ou mais, dependendo da sua capacidade financeira, em uma zona de expansão
ou turística de uma cidade, com muita demanda no mercado. A ideia não é fazer uma dívida de riqueza para comprar um imóvel para você morar. Não é isso, é comprar para alugar e gerar patrimônio e renda para você no futuro próximo. Repetindo esse caminho uma e outra vez até chegar a um grande patrimônio e depois diversificar investindo em outros produtos de investimentos do mercado. Pois dessa forma, sem dúvida, isso vai garantir a construção e multiplicação do seu patrimônio e riqueza. Aqui em Espanha, o índice de endividamento da população é de 21%. Um dos piores da Europa, por aí você tira, hein? Porém, muitos pensam em gerar patrimônio, ter mais de uma propriedade e alugar e assim gerar renda todo mês. Inclusive, eu vi uma reportagem que uma senhora disse que tinha 4 apartamentos alugados em Madrid e vivia de aluguel em uma grande cobertura dos seus sonhos em uma zona valorizada da cidade. Por que ela fez isso? Seguiu esse caminho? Porque teve mais nível de consciência primeiro para fazer patrimônio, que gerou múltiplas fontes de renda para ela, o que possibilitou dela morar onde desejava. Esta mentalidade também existe em outras partes da Europa e do mundo. Pessoas que já sabem esse caminho de seguir para construir patrimônio e renda para viver uma vida mais confortável. Porém, tem sido cada vez menos pessoas que seguem e despertam a consciência para seguir esse caminho. A maioria é seduzida pelo consumo imediato do mercado, super capitalista, para gastar, assim não gerar nada para ela. Esta forma de pensar já está enraizada em muitas sociedades do Brasil e do mundo. Segundo, terrenos urbanos. O mesmo caminho que você utiliza comprando um ou mais apartamentos em uma cidade. Porém, os terrenos, se você sabe comprar em um bairro de expansão de uma cidade, ainda mais se for estratégico, zona que vai construir prédios futuramente, pode comprar por 1.000 e vender por milhões. É um caminho que pode fazer sozinho ou com mais alguém, com os amigos ou familiares. E no final todos vão ter aí multiplicado e muito o dinheiro investido. Uma vez que investir em terra ou imóveis prontos, sem dúvida é um dos melhores investimentos mais seguros, rentáveis, que muitas pessoas se tornam milionárias através desse caminho. Inclusive está escrito lá na Bíblia, desde a época de Cristo lá atrás. Tem uma pesquisa que apontou que 93% dos milionários do mundo fizeram ou multiplicaram a sua riqueza através dos imóveis ou terrenos. Eu, por exemplo, tenho um amigo que comprou um terreno por 900 mil ou 1 milhão em um bairro de alto padrão. Depois se valorizou no mercado imobiliário e quando veio uma construtora querendo construir um prédio, ele acabou vendendo por alguns milhões e ainda com mais de 10 apartamentos no prédio que valia cada um milhões, incluído aí na sua negociação. Muito bom, não? 3. Produtos de investimento. Pode fazer um ou mais produtos de investimento no mercado financeiro e programar para cobrar automaticamente todo mês para você, como um bom fundo de aposentadoria privada que recomendo fazer em paralelo aos investimentos dos imóveis ou de terrenos. Pois quantas vezes pagamos seguro de carro, de casa, de saúde e outros, porém não pagamos um seguro de vida? Se temos dependente, muito menos o de previdência privada, porque a pública já sabemos que não será suficiente. Sim ou não? Diga aí nos comentários. Também pode criar uma carteira de investimento com produtos rentáveis e muito seguros que paguem dividendo todo mês, como os fundos imobiliários e algumas ações de empresa no mercado, aí na Bolsa de Valores. Para isso, deve fixar um valor mensal que deve ser transferido da sua conta normal automaticamente para a sua conta de investimento, para daí fazer os aportes financeiros nos produtos que tem investido na sua carteira de investimento, seja por você ou em conjunto com seu assessor de investimentos. Lembre-se de nunca investir naqueles produtos de investimentos que oferecem os bancos, pois a grande maioria não são rentáveis, assim como a previdência privada, que tem que procurar por aquelas mais rentáveis com a menor taxa de administração. 4. Investimento através dos consórcios. Alguns brasileiros já conhecem e outros não, porém existe uma grande desinformação e também criar uma cultura errada
que o consórcio é só um instrumento de financiamento mais barato no mercado para usar na compra de um bem imobiliário ou de um bem de consumo, sem juros e que tem uma taxa de administração alta, o que não é bem assim. O instrumento financeiro de investimento coletivo dos consórcios é de fato um bom caminho para investir parte do seu dinheiro e também fazer essa estratégia de dívida de riqueza que estou apresentando agora para vocês. Tanto porque permite começar com muito pouco em um crédito maior através dos consórcios imobiliários, pois não existe nenhuma aplicação de investimento no mercado brasileiro e pelo mundo, já que é uma invenção brasileira, que permite escolher um crédito de 100 mil, 300 mil, 500 mil ou 1 milhão, 100% garantido e corrigido num período determinado de 140 a 240 meses, que são os consórcios. Assim que os consórcios garantem um valor determinado no período e corrigido investindo com muito pouco. Você investe muito pouco, podendo ser antecipado nos sorteios mensais para comprar um imóvel ou um terreno e assim construir patrimônio e gerar renda. Desta forma, estará construindo ou multiplicando a sua riqueza, a tão sonhada riqueza. Inclusive, pode multiplicar o seu dinheiro sem comprar um imóvel ou terreno, isso mesmo, simplesmente vendendo a carta de crédito contemplada no mercado brasileiro e assim ganhar com altíssima rentabilidade em cima do que você investiu pouco todo mês na sua dívida de riqueza, além do fato de ser isento de imposto de renda até comprar um imóvel ou terreno, algo que uma carteira de investimento com produtos ou aplicações tem que pagar imposto de renda, IOF e outras taxas. Independente se você tem 20, 25 ou 50 anos, você pode começar esse caminho e assim construir ou multiplicar ainda mais o seu dinheiro e riqueza em menos de 2 décadas, o que passa muito pouco, pois passamos esse período e às vezes não juntamos nada, muito menos multiplicamos ou construímos riqueza. Pois mesmo pagando uma taxa de 20% na gestão administradora, mais uma taxa de 1% de reserva e 1% a 2% de seguro de vida, totalizando mais ou menos entre 23% de custo, dependendo da administradora de consórcio, ainda assim é mais vantajoso comparado com outros investimentos do mercado. Por quê? Porque só de imposto de renda teria que pagar um máximo de 27,5% em cima dos seus investimentos e uma alíquota mínima de 11,5% depois de 2 anos sem mexer no dinheiro, deixando ele aí parado sem tocar. Sem falar da IOF entre 0,38% a 1,10%, podendo ser mais ou menos dependendo da operação financeira de investimento que faça, como também as taxas administrativas e de operações financeiras cobradas pelos bancos, corretoras de investimentos, bolsa de valores e outras do mercado, que acaba comendo a rentabilidade do seu dinheiro investido ao longo do prazo para a construção dessa riqueza. Enquanto que ao investir no consórcio não terá estas alíquotas e taxas absurdas do mercado e tampouco o governo atrapalhando a rentabilidade daquele valor que você está investindo todo mês em uma carta de crédito imobiliário com um valor 100% garantido, corrigido para você. Outra desvantagem que tem ao investir o seu dinheiro inicialmente em uma carteira de investimento é o fato de começar com um valor pequeno até alcançar um valor substancial. Vai demorar muito mesmo para esse valor substancial ser exponencial e assim começar a render muito mais esse dinheiro pouco a pouco que você vem juntando. Seria necessário mais ou menos entre 40 a 50 anos ou mais para você ter um patrimônio significativo investido para que te dê renda todo mês. Enquanto que investindo através dos consórcios poderá multiplicar muito mais o investimento em menos tempo. Mais ou menos 19 anos você já pode conseguir, ou até mesmo antes se for sorteado, e passar a ter assim um grande valor para investir no patrimônio e gerar renda para você. Sem falar que o seu dinheiro está sendo rendido e corrigido em um valor maior do que aquele que você está investindo todo mês, porque você paga pouco em um crédito maior. Isso no mercado de investimento financeiro chama-se alavancagem. Porém, é algo perigoso e pode perder todo o seu dinheiro investido no mercado financeiro. Porém, nos consórcios é diferente. É uma alavancagem 100% garantida e fiscalizada. Inclusive, as administradoras e os bancos que fazem os planos de consórcio são obrigados a depositar um valor como garantia no Bacen, no Banco Central. Assim que vai receber aquele valor acordado na carta de crédito. Sim ou sim, não tem
mistério, uma vez que são regulados e fiscalizados pelo Bacen, que é o Banco Central Brasileiro, e a BAC, que é a Associação Brasileira de Administradora de Consórcio. Portanto, um excelente instrumento de investimento para juntar e multiplicar o dinheiro, como construir e multiplicar a riqueza, e assim alcançar múltiplas fontes de renda. Sem dúvida, é o melhor caminho para fazer a sua dívida de riqueza. Agora um recado, se você é brasileiro ou brasileira e até mesmo estrangeiro, e vive em qualquer país pelo mundo, inclusive o Brasil, e realmente tem interesse na geração da riqueza financeira para um futuro mais previsível, seguro, confortável para você e sua família, convido a conhecer a Zil Riqueza, pois o seu método vai da teoria da mudança de mentalidade para mais níveis de consciência, até a parte prática dessa primeira fase do seu método, que utiliza o instrumento financeiro dos consórcios imobiliários para juntar, fazer e multiplicar o dinheiro, assim como gerar e aumentar patrimônio, renda e riqueza. A Zil Riqueza não vende qualquer outro tipo de consórcio, somente o de imóveis com esse objetivo. Inclusive pode fazer dinheiro sem comprar um imóvel, você sabia? Como também pode comprar um imóvel no Brasil ou no país que vive, além de outros 5 caminhos que pode utilizar o investimento dos consórcios para gerar dinheiro, renda e riqueza e patrimônio. A Zil Riqueza atende a todos os brasileiros ao redor do mundo, inclusive no Brasil e os estrangeiros também. Eles prepararam um presente muito especial para você, gratuito, que está aí na descrição desse vídeo, que é como construir e multiplicar sua riqueza na prática. Um mapa mental com 7 caminhos da riqueza, com todos os passo a passo que você precisa conhecer e fazer para de fato ser realidade em sua vida a riqueza. Veja o link na descrição desse vídeo e se faz sentido para você, fale com a Zil e comece a investir na sua riqueza já. Nos vemos no próximo conteúdo do Geração Riqueza. Deixe o seu like e compartilhe esse canal com quem deseja ser um gerador de riqueza igual a você no mundo. Lembre-se, todos podemos construir ou multiplicar todo tipo de riqueza a partir de hoje. Tchau!